A oração da fé pode reverter maldição em benção. Certamente você já passou por alguma situação em que você não tinha a quem pedir ajuda, né, ou alguma coisa parecida, porque há determinado momento que nós ficamos assim encurralados. Eu acho que o próprio Deus até faz a gente passar por essa situação para que você clame a Ele, para que você peça aquilo que somente Ele tem, né? Então, é nesse determinado momento que você dobra o joelho ou não, né? Não importa a posição que você esteja, né? Mas você só tem um pensamento, que é você clamar a Deus. Aí você clama e a situação de fora nada muda, praticamente é a mesma, mas você sente no seu interior que algo mudou, né? Você sente que Deus realmente já lhe deu aquela bênção, porque você sabe que a fé ela possui logo, e nós no nosso interior, nós ficamos tranquilos sabendo que Deus já nos deu aquilo que nós esperamos. É porque eu costumo até falar muito isso, né? Que a primeira resposta é a resposta de paz. Então, quando Deus coloca numa situação de paz, é porque você já recebeu a bênção. Mas hoje eu quero falar dos nomes, né, que tinham um peso de glória e às vezes de negatividade, né, no passado, né, na antiguidade, né. Por exemplo, né, Abraão. Abraão significava pai de muitas nações. Mas Abraão, inclusive nós conhecemos, né, que é um símbolo de fé, está lá, o nome dele está lá elencado, né, em Hebreus 11, né, ele como modelo de fé para nós hoje, né, também. Mas ele, até aos 99 anos, até aos 98 anos e tantos, o nome dele era Abrão, que era só um príncipe, né, um príncipe local. Mas Deus disse assim, olha, seu nome vai ser Abraão. Porque Deus, nesse momento, fez também uma promessa que das suas entranhas nasceria, então, o seu herdeiro. Então, viria um menino, filho dele e de Sara, né? Físico, né? E ele tinha já, então, 99 anos. Então, a promessa veio a Abraão, quando ele tinha 99 anos, ele passou a ser Abraão, que tinha um sentido assim, pai de muitas nações. Agora imagine Abraão indo nas vendas, né, comprar os seus víveres, e o pessoal lá dizia, ali vem Abraão, pai de nações, vem Abraão, pai de nações, 99 anos, né? Isso era um peso grande de glória e fé, né, que Abraão tinha uma responsabilidade de crer e continuar crendo, porque ele sabia que fiel é Deus que prometeu. Então, Abraão tem o sentido de pai de muitas nações. Nós também tivemos outro caso, né? Um caso até inicialmente negativo, né? O seu neto, Jacó, né? Isaac, então, foi pai de gêmeos, Esaú e Jacó. E o sentido de Jacó significa suplantador, enganador. E por acaso, ele não era isso na vida? Desde cedo, né? Ele motivado também pela sua mãe, que era uma usurpadora, né? Por ciúme. Então, Jacó foi levado a roubar a primogenitura, né? O direito da primogenitura, né? Que estava sobre o filho mais velho. Era um gêmeo, mas o outro nasceu primeiro, ele veio na frente, né? Então, Jacó, desde cedo, então, foi induzido a realmente
enganar as pessoas, enganou o seu irmão. E por essa situação mesmo, por causa de brigas entre os dois irmãos, né? Ele teve que fugir para a terra do seu tio Labão, conduzido, né, pelos seus pais, orientado pelos seus pais. E lá também o seu tio era um enganador. Enganou então Jacó, você conhece a história, né? E ele seguiu assim até ter um encontro verdadeiro com Deus, que o seu nome então passou a ser Israel. Então ele teve um encontro, o coração seu foi convertido a Deus, e ele passou a ser então um príncipe, a agir segundo a vontade de Deus, só a partir então daquele encontro com Deus. Então o nome, ele traz um peso muito grande, né? Mas hoje eu queria falar de Jabez. Jabez é citado na Bíblia, mas ele é um ilustre perfeitamente desconhecido, uma vez que a história dele aparece numa relação genealógica, né? Em 1 Crônica, então, o autor está contando, né, os nomes da tribo de Judá. Você já leu genealogia? Você já viu o quanto é chato, né? Cada nome difícil, né, de pronunciar. Mas eu até gosto, eu gosto porque eu descubro ali na genealogia, né, os nomes importantes, né? Que, como o de Jesus, né, eu quero saber em que posição estava ali, né, a geração de Cristo. Eu também examino. Mas eu quero ler para você 1 Crônica 4, de 9 a 10, que diz o seguinte: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É uma história curta, como eu disse, está relacionado entre a genealogia, né? O autor abre um parêntese, então conta a história sucinta de Jabez em apenas 2 versículos. Eu digo que ele é ilustre porque realmente traz uma grande lição para nós, porque nós não devemos levar a maldição que nos dão, né? Às vezes nos impõe uma maldição e nós não devemos aceitar. Então clamar a Deus e reverter esse quadro. Certamente Deus ouviu a oração de Jabez, né? Jabez significa dor, tristeza, porque a mãe dele teve o menino com dificuldade, só que ela passou essa dificuldade, né, para a geração de Jabez, mas ele com sabedoria sobre reverter a maldição em bênção. Hoje nós estamos numa geração em Jesus. Nós não temos que carregar a maldição mais hereditária, porque Jesus nos faz uma nova criatura. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, em um lar, em uma família, ele com sabedoria, ele pode reverter já esse quadro, né? Ele não tem que carregar nenhuma maldição para a sua família, porque a geração espiritual zera através da vida dele, né? E ele pode agora repassar para todos os seus descendentes. A palavra diz, a Bíblia diz que o que profere nossa boca tem um poder de vida e de morte, e realmente nós sabemos disso. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Eu pessoalmente conheço, né? Crianças que hoje são adultos e que seguem
uma maldição profetizada quando eram crianças. Então, se aquelas palavras pudessem ser revertidas, essas pessoas seriam outros bons cidadãos na terra, né? Mas hoje são realmente malditos, vivendo aquela malignidade que vivenciaram para eles. Então, se da sua boca pode sair vida e morte, então queira que a sua boca seja um instrumento de vida e não de morte, abençoando sempre, falando palavra positiva da confissão, né? Porque há um peso grande na confissão dos nossos lábios, né? Então nós temos que aprender a confessar a palavra de Deus, né? Trazendo logo, né, a Bíblia fechada é apenas um livro que tem a palavra de Deus ali contida, né? Mas para você trazer ela para a sua vida, ela tem que fluir através da sua boca, para a sua vida e para a vida de outro, através da confissão positiva, né? Aí essa palavra logos, escrito, né? Vira a palavra rema falada, não é um rema qualquer, mas é um rema de poder de Deus, né? Vem através da sua confissão. Então hoje nós somos uma geração eleita. Que tal nós falarmos isso? Sou uma geração eleita, né? Eu tenho um poder doador que Jesus me deu, né? Eu posso viver acima de toda malignidade. Isso não é você, não é nosso próprio, não é autoria nossa, não é a palavra de Deus que diz que Deus lhe deu um poder. Lá em Efésios 1 diz assim, ó, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, né, lá da morte. E ele usou um grande poder, né, um poder que a divindade não tinha usado até esse momento. E ele usou para ressuscitar Jesus, tirar da sepultura, né? Aí o versículo diz assim, que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, aí o próprio Jesus deu à igreja. Quem é a igreja? Nós, eu e você, mortais. Hoje nós somos remidos, nós somos uma classe de remidos, não somos mais pecadores, nós não temos a profissão de pecar, não. Nós pecamos por acidente, somos remidos, justificados por Jesus. Então a confissão positiva tem que andar agora nos nossos lábios para trazer um poder soberano sobre nós e sobre a vida das pessoas. Então você pode dizer, sou nova criatura, sou uma geração eleita, sou um povo especial, né? Porque Jesus me fez isso. Sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus, porque nós nos igualamos a filho, né? Pelo poder de Cristo, da sua ressurreição. Co-herdeiro com Jesus, porque nós somos participantes, porque Jesus quis isso para nós, sermos participantes das mesmas promessas. Então ele dividiu por nós. Então não tem mais aquele sentimento de indignidade. Não, pelo amor de Deus, não leve indignidade para a sua vida, né? Você realmente não merecemos, mas ele que quis fazer isso conosco. Então não leve indignidade na sua vida, não. Eu não merecia, mas ele me fez merecedor e eu tenho que usufruir agora o seu nome, o seu poder, né? Então você pode dizer assim, ó, eu sou de uma geração eleita, sou nova criatura, porque a Bíblia diz, né, 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criatura, sou um povo especial, porque Deus me fez isso, sou mais do que vencedor, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo aí você vencer o negativo, vencer, às vezes, as faltas, né? Porque muita gente cita esse versículo apenas para falar que está por cima de tudo. Não, a gente é vencedor, mesmo perdendo aqui nesta vida. Aí você diz assim,
Posso tudo naquele que me fortalece. Diga assim, sou suprido, porque está escrito lá, Filipenses 4,19, né? Que Deus nos supre de todas as nossas necessidades. E para finalizar, quero citar 1 Pedro 5,7, que diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus que possa continuar vos abençoando. Amém.